O dia em que Hassatã chamou Elohim de mentiroso, esse dia se encontra registrado no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 4 e 5. Bem sabemos que Elohim não é homem para que minta. Outra coisa que aprendemos ao longo de 6 milênios é que Hassatã sempre atacará procurando minar o elo mais fraco, como vemos no livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo 1, mentir para convencer. Hassatã é conhecido e chamado de o pai da mentira. A primeira mentira contada foi por ele, e diga-se de passagem, ele é muito bom no que faz. Por milênios ele vem fazendo isso. Sua primeira mentira propriamente dita foi quando ele disse e convenceu Eva de que o Elohim, que não pode mentir, é mentiroso. Foi assim que Eva decorreu no pecado da desobediência. Ele a convenceu de que ela não morreria se comesse do fruto, contrariando o que Elohim já havia dito, assim o chamando de mentiroso. Há uma frase que diz que os olhos são a janela para a alma, a porta de entrada para dentro de nós, e Hassatã sempre soube disso. Como vemos no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 5, ele sempre soube que os olhos são janelas e portas para desejo, perdição e condenação. Ele precisou somente de uma brecha, não da porta ou janela toda escancarada, para agir, e ele conseguiu de Eva exatamente o que precisava, com sua astúcia e artimanha. Vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 7, que por uma pequena brecha ele entrou e derrubou muralhas. Estava consumado. Vemos outra mentira contada por Hassatã, que, diga-se de passagem, também foi contra Elohim. Foi de que Elohim não era digno de estar acima dos querubins, e que ele sim deveria estar lá. Sua primeira mentira contada na terra condenou a humanidade à morte. Este evento ainda está ocorrendo. Sua outra mentira contada nos céus condenou 1/3 dos anjos ao tormento eterno. Esse evento ainda ocorrerá. Desde então, Hassatã vem incutindo no mundo muitas outras mentiras, entre as quais estão: Elohim não existe. Alguns estão convencidos disso. Yeshua não é o Mashiach. Muitos creem nisso. Yeshua não existe. Outros acreditam nessa. Ele mesmo, Hassatã, não existe. Uns creem assim. O inferno não existe. Há quem já se convenceu dessa. Ele, Hassatã, não é mau. E para essa tem até propagadores. Nada é pecado. Essa é a que o ser humano mais gosta. E tem a que diz que o mundo não vai acabar. Ele conseguiu adeptos de todas essas crenças enganadoras. As mentiras mais modernas de Hassatã são: todos irão se salvar. O Sheol existe, mas a terra Satã e os Shedins receberão o perdão de Elohim e adentrarão novamente nos céus. Com essas mentiras abertamente propagadas, ele, Hassatã, invalida todo o sofrimento e sacrifício final de Yeshua. Infelizmente, como eu disse anteriormente, muitos creem nessas mentiras disseminadas por ele. E se ele convenceu 1/3 dos anjos dos céus que viam a Elohim, conheceram a Elohim, adoraram e serviram a Elohim por milênios, imaginem o que ele não consegue fazer com meros mortais, arrogantes e prepotentes, que acreditam serem os seres mais inteligentes e especiais. Não sabeis que são semelhantes aos animais, porque o que sucede com um também sucede com o outro, meros vermezinhos, pó da terra. Assim como vive o homem, vive o animal. E como morre um, também morre o outro. E o fôlego de ambos retorna a Elohim, mas ambos os corpos voltam para o pó. Também há os que acreditam que Hassatã sairá vencedor, e os que creem que ele voltará para os céus, perdoado por Elohim. Mas para esses eu tenho uma notícia: Yeshua viveu, morreu e ressuscitou pelo pó da terra, pelos vermezinhos. Ele não viveu, morreu e ressuscitou pelos anjos caídos. Por isso, pó, louve a Elohim. Vermezinhos, engrandeçam e exaltem o seu santo nome. Abandonemos a mentira, desde sua criação, crença e propagação. Sejam mais semelhantes ao Abba do que a Hassatã. No livro do nosso amado irmão Isaías, no capítulo 58, do versículo 9 ao versículo 11, Elohim nos diz que se tirarmos do meio de nós o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrirmos a nossa alma ao faminto e fartarmos a alma aflita, então a nossa luz nascerá nas trevas,
e a nossa escuridão será como o meio-dia. Elohim nos guiará continuamente, fartará as nossas almas até em lugares áridos e fortificará os nossos ossos. Seremos como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Imaginem-se clamando a Elohim e ele nos respondendo, gritando por socorro nos momentos mais difíceis de nossas vidas, e ele dizendo, eis-me aqui. E isso verdadeiramente ocorrerá, pois Yahvé, nosso Elohim, nos tomará pela nossa mão direita e nos dirá, não temas, eu te ajudo, não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, desacreditem das falácias de Hassatã e creiam nas palavras de Yahvé. Ele é o nosso Redentor, é o Santo de Israel. Elohim não é homem para que minta. Sejamos como o nosso Abba. Preste atenção. O teu reflexo no mundo diz de quem você é filho.